Mateus 5, do 38 ao 42, tá? E o tema de hoje, eu repito, é como lidar com pessoas difíceis, como lidar com pessoas diferentes. Olha, eu vou ser bem honesto com você, nós somos cristãos. Como lidar com pessoas difíceis? Como lidar com pessoas diferentes? Não tem outro jeito. Do jeito do Evangelho. Do jeito de Jesus. É o único jeito. De lidar com pessoas difíceis. De lidar com pessoas diferentes. O único jeito é o jeito do Evangelho. É o jeito de Jesus. E nós vamos entender o que Jesus diz aqui. Ouvistes o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Ora, eu vos digo. Em outras traduções, eu porém vos digo. Não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vou continuar lendo. Continua com o padre. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Estava na lei de Moisés, né? Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz a chuva cair sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos, os pecadores, não fazem as mesmas coisas? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Veja bem, nós estamos falando de como lidar com gente difícil. Talvez você conviva com gente difícil. Nós estamos falando de como lidar com pessoas diferentes, né? Porque uma pessoa diferente, ela nos desafia, não é verdade? Tem pessoas que elas são tão diferentes que elas nos desinstalam. Talvez você é uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito calma. Talvez você é uma pessoa muito preocupada com certas coisas, a pessoa não é. Então, é difícil sim, exige da gente, né? Mas o Evangelho está dizendo umas coisas bem pertinentes, e eu quero ir até além só da letra aqui do Evangelho. Mas olha, Jesus, em primeiro lugar, no Sermão da Montanha, ele está se apresentando como o novo Moisés, né? Ele está dizendo, foi dito isso para vocês, eu porém vos digo, né? Ego remi, né? Sum, eu porém vos digo. Ele está dizendo, olha, o que Moisés ensinou para vocês foi muito importante, mas eu estou levando a lei a pleno cumprimento, à perfeição. Porque São Paulo vai dizer isso, né? Se eu não me engano, na carta aos Romanos, São Paulo disse que a lei que Deus deu a Moisés foi um pedagogo, né? Que preparou para o pleno cumprimento da aliança de Deus com o ser humano, que foi a vinda de Jesus, né? Então a lei, ela foi um pedagogo que desbestializou, gradativamente desanimalizou aquele povo. Porque aqueles povos, gente, na época de Moisés, eram povos tribais, eram povos violentos que viviam em guerra. Que matar uma pessoa era a coisa mais simples naquela época, né? Então a lei, ela foi optando por um mal menor. Por exemplo, naquela época, se acontecesse um adultério, na época ali de Moisés, se acontecesse um adultério, a família do marido adulterado ia matar o adúltero e a família dele. A adúltera e talvez a família dela. Então o que a lei dizia? Quem cometer adultério, os dois vão ser apedrejados. Por quê? Porque naquela sociedade violenta da época, naquela sociedade tribal, isso já foi um avanço muito grande, sabe? Muito grande. Um avanço sem medidas. Só que isso veio preparando para Jesus, que, como ele mesmo disse, né, ele não veio anular a lei, ele veio trazer o pleno cumprimento para a lei. Então ele disse, olha, até aqui a lei ensinou vocês assim, odeie o seu inimigo.
Até aqui a lei ensinou vocês aqui, assim, apedreje quem pecou, quem adulterou. Mas eu agora vos digo, eu vou tornar essa lei perfeita. Eu, porém, vos digo, vão além do limite. Ame quem não merece. Trate com carinho quem não te trata com carinho. Reze por quem te persegue. Não enfrente o malvado. Jesus está elevando a lei a um outro padrão. E no final, o que Jesus diz? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Você sabe que tem aquele ditado em italiano que a gente sempre repete na teologia? Traduttore é um traitore. Quer dizer, o tradutor muitas vezes é um traidor, né? Porque veja bem, quando a gente lê aqui, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, a gente logo pensa no conceito moderno de perfeição. O que é o conceito moderno de perfeição? É uma pessoa, é algo que não tem nenhuma falha. É um robô, né? No sentido humano do termo, porque a perfeição a que Jesus nos chama, como seres humanos, não é uma perfeição de não ficar doente, não é uma perfeição de nunca ter um sentimento que não é bom, né? Nós não vamos consentir com o pecado, mas nós vamos sentir. Porque nós estamos no tempo, nós somos criaturas, não somos criadores, né? Então, quando Jesus diz sede perfeitos, ele está usando o termo grego peleios. Peleios, no original do grego, significava o seguinte: não significava sem qualquer imperfeição, mas significava o seguinte: algo que é maduro, que já atingiu a meta, que é completo. Perfeição é ser completo. Em outras palavras, seria ser um aluno adulto, um discípulo maduro, completo, que absorveu tanto o ensinamento do mestre que ele é completo em tudo aquilo que o mestre ensinou. Então, perfeição, santidade, não é uma despessoalização. Você deixou de ser gente, deixou de ser pessoa, se tornou um bicho. Não. Você se torna completo, o que você foi criado para ser. Perfeito, pleno, né? E o que é ser completo? É atingir a meta, é explorar o máximo, desenvolver o máximo do seu potencial, no amor. Porque veja bem, santidade não é só dizer não ao pecado, mas é dizer sim ao amor, e amar dói. Para amar eu preciso acolher quem é diferente. Eu preciso ver Jesus em quem é difícil. Eu preciso, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, acolher com ternura as imperfeições dos outros. É tão bonito ver Santa Teresinha falando isso, né? Acolher com ternura as imperfeições, mas vai viver. É difícil, né? É exigente viver isso. Mas isso é amar, é ser perfeito, é desenvolver todo o seu potencial. Porque a sua alma, ela tem uma elasticidade, né? E ela precisa ser esticada para amar, para se tornar como Jesus. Jesus é o amor personificado, e se tornar perfeito é se tornar alguém que ama, alguém que não para em picuinha, alguém que não fica, sabe, olha, eu vou ser sincero, vou trazer uma reflexão que eu acho muito pertinente. No meu ponto de vista, o máximo da imperfeição no amor, da infantilidade espiritual, é aquela pessoa que está estacionada no nível da simpatia e da antipatia. A pessoa que está estacionada no nível da simpatia e da antipatia, ela é uma criança do ponto de vista espiritual. Ela é imatura espiritual. Ela não chegou ao pleno desenvolvimento, nem a metade do desenvolvimento. Por quê? Porque Jesus está dizendo, o Pai, Ele faz nascer o sol, Ele faz chover sobre os bons e os maus, sobre os que eu gosto e sobre os que eu não gosto. Quando você para no nível da antipatia, por exemplo, antipatós do grego, quer dizer, o anti é o prefixo, patós quer dizer sentimento. Antipatós, antipatia, quer dizer que eu não tenho um sentimento bom com aquela pessoa. Como o pessoal brinca, né, no popular. O meu santo não bateu com o dele, né? Ou seja, eu olho para a pessoa, ela não torce para o mesmo time que eu. Talvez ela é muito intelectual, eu sou mais informal. Talvez ela é muito certinha, eu sou mais bagunçado. Talvez ela é muito introvertida, eu sou extrovertido. Talvez ela é muito dura, eu sou mais leve, mais manso. Mas se você para no nível só da antipatia, você não está amando e você corre o risco de perder o céu. Porque para ser salvo é preciso amar porque a pessoa pela qual eu não tenho simpatia. E o que é a simpatia? Simpatós, né? Com sentimento, com um sentimento bom.
Então, a simpatia, por exemplo, talvez eu olhe para um dos cinegrafistas aqui e falo, nossa, aquele lá é legal, aquele lá torce para o time que eu, nossa, aquele lá tem um jeito de ver a vida que eu tenho, né? Se você gosta de uma pessoa com a qual você tem simpatia, você não está fazendo nada de extraordinário. Se você ficar nesse nível, você pode morrer e ir para o inferno, sabia? Isso é bíblico. Tem que ir além. Jesus disse, eu porém vos digo, vá além. Se os meninos aqui encontrarem um músico que é legal como eles, que tem o jeito deles, e gostarem dessa pessoa, não tem nada de extraordinário. Se você e eu permanecemos no nível da simpatia e da antipatia, nós somos piores que crianças do ponto de vista espiritual. A vida espiritual só progride, dizia Santa Teresinha, Santa Teresa também, quando a gente rompe com essa barreira da simpatia e da antipatia. Ou seja, quando eu começo a gostar, não gostar no sentido natural, mas quando eu começo a suportar, a acolher, a amar a pessoa que naturalmente eu não suportaria, eu não gostaria, eu não amaria. Eu lembro uma vez, eu já contei essa história aqui, muito tempo atrás, quando eu era do grupo de jovens, uma moça começou a me tratar muito mal lá no grupo, mas me humilhar. Aí depois de uns 2 anos ela chegou em mim e falou, sabe por que eu te tratava mal? Porque você me lembrava o meu ex-namorado, que me fez sofrer muito, né? Falei, tá bom, obrigado, né? Eu te perdoo, mas eu não era o seu ex-namorado, né? Eu lembrava, mas às vezes você apanha por coisas que você não fez. Então talvez você não gosta de uma pessoa porque a pessoa lembra o seu pai que era autoritário, ou lembra um ex-namorado, ou lembra alguém que te traiu, mas você não tem o direito de ser tão infantil e imaturo a ponto de descarregar numa pessoa que não tem nada a ver a sua frustração. Isso é muita infantilidade, é muita imaturidade, é alguém que não se resolveu, né? Aí eu não gosto do padre, por quê? O que ele te fez? Nada, é que eu não gosto. Se resolva. Às vezes tem a ver com algo que você tem no teu inconsciente, né? Mas aí que o amor começa, quando você começa a apreciar uma pessoa que você naturalmente não gostaria. Quando você acolhe uma pessoa que naturalmente não passou no seu crivo. E às vezes a gente é muito exigente, né? O nosso crivo é mais alto que o crivo de Jesus, né? Às vezes a pessoa já passou no crivo de Deus, mas no seu não passou. No meu não passou, né? Eu não gosto daquela pessoa, do jeito que ele fala, do jeito que ele canta, do jeito... Meu amigo, se Deus está dizendo que ele gosta, quem é você e eu para dizer que não gosta, né? Mas a gente tem a mania de julgar e de nos colocarmos no lugar de Deus. Eu sei o que é certo, eu defino. Só Jesus pode dizer, eu porém vos digo, tá? Eu e você não podemos dizer isso, porque nós não somos Deus, né? Sabe? A gente tem que ter mais humildade. E amar o diferente é uma questão de humildade. Porque o que não nos deixa amar uma pessoa, gente? É o orgulho que faz com que a gente acredite que a gente é muito bom, né? Eu sou muito bom, por que eu vou amar uma pessoa? Eu me garanto. Eu sei pregar, eu sei cantar, eu tenho dinheiro, eu tenho aquilo. Gente, a gente tem que ter humildade para acolher as pessoas que Deus envia. Tem pessoas que estão tão viciadas no utilitarismo, que é assim, quando elas precisam de você, elas falam com você. Quando elas não precisam, elas não te dão nem oi. Te tratam como se você não existisse. Isso não é cristão. A gente tem que ter essa sensibilidade, quando chegar alguém na roda, parar e dizer, boa noite, você está bem? De onde você vem? Né? Às vezes tem pessoas que vêm ajudar você, a pessoa está prestando um serviço na sua casa, ela está recebendo, mas ela não é seu escravo. Dá um café da manhã para o pedreiro que está lá, um café para o pedreiro, para o encanador, diz bom dia, como é que foi seu final de semana? Isso cabe em qualquer lugar. Amar é ir além da barreira, da antipatia. Eu tenho antipatia com o outro, o problema é seu. O problema é meu. Aquele com quem você tem antipatia é alguém por quem Cristo morreu. É alguém que vale o preço de cada gota do sangue de Cristo, sabe? Então a gente precisa ser mais maduro, porque, gente, tem muita gente, me perdoe, que vai estar rezando, rosário, que vai estar fazendo isso, que talvez vá para o inferno, porque não entendeu o que é o amor que nos configura a Cristo. E a perfeição está no amor, mas não é aquele discurso, eu amo, então agora eu posso pecar. Não, o amor exclui o pecado, porque o amor é a configuração a Cristo, que é o amor encarnado. Então, se eu amo, eu obedeço a Cristo. Eu vivo a lei de Deus, né?
Mas olha, a gente tem que ir além e viver essa perfeição, peleios, que é se tornar um discípulo adulto, um discípulo que incorporou tanto, sabe, o ensinamento do mestre. Eu quero que as pessoas, ao olharem para mim, vejam Jesus. Eu quero que as pessoas olharem para mim, vejam também traços do meu pai fundador, o Padre Jonas Abib, né? Foi um homem santo, um homem muito especial. Mas o discípulo, o peleios, o perfeito, é aquele que se configura de tal modo que ele transborda, é o discípulo que explorou, desenvolveu todo o seu potencial. E Deus quer que eu e você desenvolvamos o nosso potencial no amor. No amor. Porque no entardecer da vida, como disse São João da Cruz, nós seremos julgados pelo amor que nós damos, que nós recebemos. O que nós plantamos de amor nessa terra é o que nós vamos colher no céu.